Oi, gente, sou Wagner Ribeiro, estou aqui para contar para vocês como e por que eu virei Flamengo. Bom, já contei essa história algumas vezes, acho que já contei até na própria live, em alguma dessas lives nesses 2 anos e meio, né, da existência do nosso canal. Se eu não me engano, eu já contei essa história, mas vamos lá de novo. Eu sempre fui um aficionado por futebol, desde que eu me entendo por gente. Desde muito criança eu me lembro de gostar de jogar futebol, mas eu não tinha um time, especificamente falando. Meu pai é torcedor do Fluminense e ele não é um fanático e tal, diz que não torce, mas no fundo eu sei que ele torce sim. Aí ele comprou, quando eu tinha acho que 3, 4 anos de idade, ele comprou uma blusa do Fluminense, colocou em mim, tirou uma foto. Essa foto está aqui em casa em algum lugar, tem muitos e muitos anos que eu não vejo. Não fui eu que defini ela, eu juro para vocês que não foi. Mas, enfim, ela sumiu. De repente ele sabe onde está, eu nunca mais vi. Mas eu não tinha um time definido. Eu me lembro de acompanhar a Copa de 86, eu nasci em 79. Tá? Então na Copa de 86 eu tinha 7 anos de idade. Eu sou de janeiro, eu sou do início do ano. Eu me lembro de acompanhar, me lembro da eliminação do Brasil e depois me lembro da gente torcer pela Argentina, pelo fato de ser sul-americano, pelo Maradona e tal. Aquele jogo da Inglaterra, depois o jogo da Bélgica, depois a final contra a Alemanha. Enfim, até tinha uma experiência ruim, fui soltar um morteiro, queimei a mão, enfim. E aí nunca mais quis soltar um morteiro na minha vida. Acho que não estou perdendo nada com isso. Mas, ok, continuei acompanhando. Me lembro da final do Campeonato Brasileiro de 86, Guarani em São Paulo, que a gente assistiu, eu assisti com meu pai. Foi um jogo 3-3, foi para os pênaltis, me lembro de assistir esse jogo. E aí eu acabei pegando o hábito de assistir futebol com meu pai, só que assim, não tenho lembrança de nenhum outro jogo. Eu me lembro da Copa de 86, me lembro dessa final Guarani-São Paulo, e depois me lembro do jogo que eu vou relatar a vocês, Copa União de 87, quer dizer, eu já com 8 anos de idade. Meu pai tinha de trabalhar, meu irmão não se ligava assim muito em futebol, ele diz que ele eu virei Flamengo e virei Flamengo em sequência, né? Mas ele diz que não foi por minha causa, não. Mas tudo bem, deixa aí. Aí eu tô assistindo, tava sozinho, cara. Minha mãe viu a novela e depois eu fiquei assistindo o jogo. Minha mãe foi fazer outra coisa. Por sorte, né? Ela não quis trocar de canal, me viu que eu tava assistindo o jogo, deixou assistindo o jogo. Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo, jogo da volta da semifinal de 87. O famoso jogo do gol do Renato Gaúcho, né? O gol que ele arranca do meio de campo e faz o gol. Então, um jogo fantástico. O Flamengo inicia fazendo 2-0, né? O Flamengo faz 1-0, um gol de Zico, uma jogada um tanto quanto polêmica, que o Bebeto, enfim, tromba com o Luizinho, os atleticanos reclamam de falta, a jogada segue, o Bebeto cruza e o Zico faz o gol de cabeça. Depois o Flamengo faz 2-0 num contra-ataque, acho que é o Ailton que lança a bola para o Renato Gaúcho, o Renato entra pela direita, cruza mal, faz um passe ruim, só que o zagueiro do Atlético vai cortar, se atrapalha todo, a bola sobe pro Bebeto. O Bebeto chuta mal também, a bola desvia no zagueiro e entra. Quer dizer, tinha que ser gol de qualquer jeito. Tudo aconteceu errado na jogada, mas ainda assim a bola queria entrar de qualquer jeito. 2-0. E aí, logo na sequência, o Atlético tem um jogador expulso. Uma jogada no meio de campo, o cara acho que perdeu a cabeça, deu um carrinho no Zico. Sorte que o Zico pulou. E o cara foi expulso. Quer dizer, 2-0, jogador expulso, jogo controlado, e eu tô assistindo o jogo, como um espectador e tal. Tava gostando, né? O Flamengo tava jogando bem, era daqui do Rio, obviamente, então tinha uma tendência maior, né, de querer que o time daqui do Rio vencesse, mas eu não era Flamengo ainda. O jogo se desenrolou, segundo tempo, o Atlético mesmo com um a menos faz 2-1 de pênalti e logo na jogada em sequência faz 2-2. E aí empata. E detalhe, o Atlético jogava por 2 resultados iguais. O Flamengo venceu o primeiro jogo no Rio de 1-0. Se o Atlético vencesse no Mineirão, o Atlético passava. Então, quer dizer, o Flamengo só tinha vantagem do empate, não podia perder. O jogo estava 2-2 no início do segundo tempo. O Atlético, mesmo com um jogador a menos, jogando em casa, a torcida,
foi para cima, teve uma chance clara com Renato, deles, não nosso. Na cara do Zé Carlos, o Zé Carlos faz uma grande defesa. Aliás, o Zé Carlos fez uma grande semifinal, o jogo do Rio, ele também agarrou muito. E o jogo se desenrola. Pressão, uma certa pressão do Atlético. O Flamengo teve muitos contra-ataques para matar o jogo no segundo tempo, não matou. Os caras brincaram, o Bebeto brincou, não fez o gol. O Ailton, o próprio Renato teve chance, brincou também, não fez. O jogo tenso, 30 e pouco do segundo tempo. Eis que o nosso querido Tromba, o Andrade, rouba uma bola no meio de campo e o Atlético estava com um a menos e deixou no mano a mano. Um zagueiro para pegar o Renato. Nessa altura o Bebeto já tinha saído. O único atacante do Flamengo em campo era o Renato. O Renato era um homem livre. O Zico também já tinha saído. Enfim, era o Renato ali para puxar os contra-ataques. Deixou no mano a mano, cara, no meio de campo. O Andrade pegou a bola, deu no Renato, o Renato quase que no meio de campo, o Renato simplesmente jogou a bola na frente e foi, cara. Quando ele jogou a bola na frente e foi, eu criança acompanhando aquele lance, ele dribla o goleiro. Cara, quando ele faz o gol, é incrível, é uma coisa assim que é difícil de explicar mesmo. É só que quando você vivencia. Quando o Renato fez o gol, gente, eu já era Flamengo. Assim que a bola entrou, eu já dei um pulo, gritei gol. E dali pra frente, cara, eu virei Flamengo pra caramba, pra não falar o palavrão, tá? Eu virei muito Flamengo. Na final da Copa União contra o Inter, eu já estava acompanhando o jogo pelo radinho, torcendo fanaticamente pelo Flamengo. Meu pai sem entender nada, porque até então eu não tinha um time definido, mas na cabeça dele, talvez eu fosse Fluminense pela história que eu já contei pra vocês, mas ele sabe disso, que eu nunca parei pra torcer pelo Fluminense na minha vida, nunca fiz isso. E, cara, e foi assim que eu virei Flamengo. Enfim, eu não tive influência de ninguém. Ninguém me levou pro Maracanã, ninguém me deu camisa do Flamengo. Foi nada, cara. Foi eu sozinho aqui, nesse mesmo lugar onde eu tô morando de novo hoje, na sala aqui do lado, sentado ali, não no mesmo sofá, evidentemente num outro sofá, também não na mesma televisão, evidentemente numa televisão mais antiga, mas aqui, sentado ali, eu assisti num jogo do Flamengo, cara, e quando o Renato fez o gol, eu virei Flamengo. Por isso que, assim, com todas as ressalvas que eu tenho também ao Renato Gaúcho, por depois ter jogado no rival, o gol de barriga que ele fez, que me deixou muito triste, não nego isso. Mas, cara, assim, eu virei Flamengo com o gol dele, cara. Ele era o melhor jogador daquele time. Então, o Renato, para mim, é ídolo. Merece todo o nosso respeito como rubro-negros. Por mais que ele depois tenha jogado em rival, tenha tido uma passagem péssima como treinador do Flamengo, mas Renato é ídolo pra caramba e eu virei Flamengo com aquele time fantástico de 1987. Bom, gente, essa é a história que eu tenho para contar para vocês. Um abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu!